Meu nome é Paula Calainho e, como membro do Comitê Científico da Segunda Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Direito, Justiça e Cidadania, nos dias 16 a 20 de agosto de 2021, eu queria agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de encerramento com o nosso convidado, Dr. César Felipe Cury, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, membro da Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça, mestre e doutorando em Direito na UF e doutorando em Direito na Unesa. Coordenador, professor e membro do Conselho Editorial da Revista da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, presidente do Fórum Permanente e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Mediação da EMERGE, diretor de Métodos Consensuais do Instituto dos Magistrados do Brasil e da Associação dos Magistrados Brasileiros, membro efetivo do IBDP, membro da Diretoria de Conciliação e Mediação e do Conselho de Inovação da EMB, professor convidado de Direito Processual Civil da pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que nos dará a honra de ouvi-lo falar sobre o tema Direito e Tecnologia, os limites da tecnologia aplicada ao direito, uma análise dos sistemas técnico-jurídico digitais a partir da teoria crítica e da filosofia da tecnologia. Queria agradecer imensamente a presença do desembargador César Cury e passar rapidamente a palavra para que ele inicie essa conferência, que eu tenho certeza que todos vão ficar muito felizes. Desembargador, por favor, pode começar. Bem, obrigado, Paula. Eu gostaria muito de cumprimentar todos que nos assistem e agradecer muito pelo convite para poder participar dessa segunda jornada virtual internacional em pesquisa científica sobre direito, justiça e cidadania, promovido pelo Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Parabenizar pela iniciativa de promover e fazer realizar um evento, pela segunda vez, um evento dessa natureza, com a importância dos participantes que fizeram as suas apresentações, e deixar registrado aqui a minha grande satisfação em poder contribuir com algumas reflexões sobre esse tema que tem sido objeto de estudo ao longo dos últimos anos. A minha ideia é falar um pouco sobre a relação entre direito e tecnologia, uma vez que, no estado de pandemia em que nós nos encontramos, uma espécie de aceleração do processo de tecnologização do direito. É preciso contextualizar essa relação entre direito e tecnologia. Parece ser uma relação simples, meramente instrumental, do uso da tecnologia para a prática jurídica, mas que, examinado com um pouco mais um pouco mais de atenção, a gente verifica que não é apenas assim como aparenta a uma primeira impressão. Então, para trazer o tema para a reflexão, primeiro eu fiz uma demarcação temática, né? Não dá para falar sobre tudo de direito e tecnologia. Então, essa delimitação temática fica sobre o que eu chamo de sistemas tecnojurídicos digitais, que é o resultado da configuração, é o resultado da associação entre direito e tecnologia na configuração de um tecnosistema tecnológico para a realização de funções jurídicas com resultados socionormativos. Significa, então, que a tecnologia realiza a própria prática jurídica, produz seus efeitos que repercutem na sociedade, nos indivíduos, nas coletividades, nos estados. Bom, para ter um apoio teórico para fazer essa abordagem, epistemológico, metodológico, eu escolhi a teoria crítica, que permite que a gente ultrapasse a superficialidade, a objetividade das funções técnicas propriamente ditas, as funções tecnológicas, também supere a prática jurídica
do cotidiano dos tribunais e das organizações jurídicas, das firmas jurídicas, dos escritórios principalmente. E para lidar com o aspecto teórico conceitual, eu escolhi a filosofia da tecnologia. A filosofia da tecnologia vai permitir, então, que a gente conheça um pouco mais sobre os atributos tecnológicos, sobre essa categoria da tecnologia, da técnica e da tecnologia, e permite, então, encontrar os seus atributos essenciais, as suas relações, as suas propriedades, e fazer uma associação entre esses atributos e a essência do direito, para ver se de fato combinam a tecnologia e o direito no tecnosistema para a produção de resultados normativos. Bom, pode parecer um pouco confuso, assim, né, misturar direito e tecnologia com esse monte de coisa, mas em síntese é o seguinte: existe uma categoria, uma ontologia tecnojurídica digital, que é o resultado da associação entre direito e tecnologia numa máquina, vamos colocar assim em termos mais simples, um sistema. Esse sistema tecnológico ele tem a função de realizar práticas jurídicas de modo automatizado, principalmente depois da inteligência artificial, como a gente vai ver. Isso produz resultados, eficiência, produtividade, acuidade, acurácia, são termos que a gente tem ouvido falar. E a gente lida basicamente com os resultados. Mas veja, a tecnologia ela não é neutra, ela não é isenta. A tecnologia ela tem atributos internos que são próprios da tecnologia, como a gente vai ver. Para desventar isso, a gente precisa de um arsenal, um conjunto de ferramentas metodológico e epistemológico, que são a teoria crítica, para um exercício de dialética, que a gente possa, então, ultrapassar a realidade objetiva do que a gente vê de resultado da produção técnica e jurídica, e, portanto, da filosofia da tecnologia, que vai permitir que a gente encontre esses atributos lá dentro dessa ontologia, dessa nova categoria tecnojurídica digital. Bom, espero que tenha ficado claro, né, para que a gente possa, então, desenvolver juntos essa ideia. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos conceituar o que seja técnica e tecnologia, para a gente estar na mesma página do que a gente está falando. A gente sempre associa a técnica e a tecnologia ao uso de instrumentos, objetos, artifícios, artefatos, dispositivos, máquinas, sistemas, etc. Bom, de fato, a tecnologia e a técnica são tudo isso, mas não só. E essa é a menor parte da técnica da tecnologia. Veja, é difícil estabelecer uma origem da técnica. Mais fácil é associar a técnica à essência do ser humano. E aí eu vou me socorrer de um autor espanhol, que eu gosto muito, um filósofo contemporâneo, do século passado, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset vai dizer para a gente que a técnica é uma expressão do ser humano. E ele deixa isso muito claro quando sugere que o ser humano ele é um ser inespecífico. Ou seja, instintivamente falando, né, o ser humano não é dotado dos mesmos atributos, por exemplo, que os animais e as plantas. Os animais são naturalmente adaptados aos seus respectivos ecossistemas, né? Assim como as plantas. Eles se regem por um certo determinismo natural. Esse determinismo natural faz com que eles cumpram determinadas rotinas instintivamente, que são necessárias para a sua sobrevivência. Então, os animais e as plantas, os demais seres vivos, vivem adaptados à natureza a partir de um certo determinismo. O ser humano não. O ser humano não tem esse determinismo. O ser humano é inespecífico. Se o ser humano for solto na floresta sozinho, muito provavelmente ele morre. Ele não tem uma capacidade de adaptação, de modo que ele possa viver do que ele extrai da natureza. Por outro lado, a inespecificidade do ser humano, ou por outro, a generalidade do ser humano, permite que ele desenvolva atribuições, que ele desenvolva mecanismos, que ele se desenvolva física e psicamente, material e mentalmente, da forma que melhor lhe aprouver. Então, o ser humano ele se utiliza dos recursos que existem na natureza, transformando esses recursos em matéria-prima e em instrumento, em objetos, com os quais ele vai intervir na natureza para dela extrair o que ele precisa. Então, a intervenção do ser humano, que é inespecífica e não determinista, depende do seu esforço e da sua expressão. Quando ele intervém na natureza, ele utiliza recursos da própria natureza
pedaço de madeira, uma pedra, uma árvore, enfim, um barro, e assim ele consegue intervir na natureza, controlar a natureza e adaptar a natureza para a satisfação dos seus interesses. O Ortega y Gasset vai dizer que esses interesses não são, portanto, interesses naturais, espontâneos. São interesses surgidos, né, do engenho humano. E são interesses artificiais. Não são interesses naturais, porque os interesses naturais do ser humano não são interesses determinísticos. São interesses genéricos e se desenvolvem por seu próprio esforço. Tanto para a satisfação desses interesses, que são interesses artificiais, o homem desenvolve artifícios. Etimologicamente, a palavra técnica vem do grego antigo, técne, e do latim, traduzido para o latim ars ou arte. Técnica e arte, portanto, são sinônimos na origem etimológica da expressão, o que sugere que toda a manifestação artificial do homem para intervir na natureza é uma arte e é uma técnica. Nisso a gente pode fazer uma distinção entre a arte técnica, a arte como uso instrumental para o benefício próprio, a técnica como uso instrumental para benefício próprio, e a arte como sendo uma técnica elaborada para a sua contemplação, né? Para um uso mais contemplativo. Essa é uma distinção básica que a gente pode fazer só para a gente separar. A técnica, portanto, está associada à técnica dos antigos, como Ortega y Gasset diz, e outros autores também, como o Mumford. Então ele diz que a técnica dos antigos é essa técnica mais artesanal, um pedaço de madeira, uma pedra, um barro e etc. Isso leva a gente a estabelecer uma diferença entre técnica e tecnologia. Tecnologia, a rigor, seria o estudo da técnica, mas a gente associa a palavra tecnologia mais a um conjunto de técnicas. Então, a tecnologia está associada à técnica dos modernos, vamos dizer assim. A tecnologia, ela se desenvolve a partir da técnica, sendo, portanto, a reunião, um conjunto de técnicas que se articulam internamente, se articulam entre si para a realização de determinado objetivo, para o alcance de determinado resultado, com alguma dose de autonomia ou de automatismo. A gente pode pensar, por exemplo, numa máquina, no motor. O homem conduz o carro, mas ele não intervém no motor. O motor trabalha sozinho, desde que se tenha os seus insumos básicos, né? A fonte de energia. O motor, uma máquina, operam sozinhos. Nessa máquina há um conjunto de técnicas existentes, né? Então, qualquer tecnologia, em resumo, é um conjunto de técnicas. Com isso, a gente faz uma distinção entre arte, técnica e tecnologia. Estando nessa mesma página, e sabendo que a técnica é uma expressão do ser humano, ou seja, é uma manifestação do ser humano para intervir na natureza, a gente pode estabelecer que essa intervenção é tanto na natureza material, física, na physis dos gregos clássicos, na physis de Aristóteles, ou uma intervenção formal, uma intervenção não material, uma intervenção em processos. Então, a tecnologia ou a técnica são uma intervenção na natureza material e na natureza social. Uma das formas de intervenção na natureza social é o direito. O direito como produto da expressão humana, como obra humana, como criação humana, dentro da teoria de que técnica é uma expressão humana, necessária para que ele possa controlar a natureza, e nesse caso a natureza social, o direito, portanto, é o resultado cultural, histórica e historicamente situado, né? E, portanto, o direito é uma expressão técnica do ser humano. Com isso, a gente consegue estabelecer uma relação entre direito e técnica, ou entre direito e tecnologia, muito simples, sendo tanto o direito quanto a técnica e a tecnologia uma forma de expressão humana, né?
Nesse ponto, a gente consegue identificar que entre direito e tecnologia há uma relação intrínseca, ou seja, direito e tecnologia são uma forma de manifestação, ou são formas de manifestação do ser humano, da subjetividade humana. A manifestação humana, portanto, é técnica, e essa manifestação humana, essa expressão humana, se apresenta com formas diversas. Pode ser um instrumento material ou pode ser um sistema de leis, mas ambos são expressões técnicas, resultado da manifestação, da criação e da manifestação humana. Esse é o ponto 2. Então, fechamos aí a questão conceitual e fechamos a associação entre direito e tecnologia, direito e técnica. Vou fazer um parênteses para ficar um pouco mais claro, para que a gente entenda que direito é uma expressão técnica. É muito comum a gente falar, por exemplo, de técnica jurídica ou de técnica do direito. O direito se expressa tecnicamente também. Ele se faz e se expressa tecnicamente. Ele se organiza e se estrutura e se aplica tecnicamente. O direito é um conjunto de regras técnicas articuladas entre si para a obtenção de determinado resultado. Qual é esse resultado? Esse resultado é a regulação da sociedade. Essa regulação das relações sociais é uma regulação natural? Não. Ela é artificial porque ela é a criação do homem. E aí não importa se a gente é adepto do justnaturalismo ou do direito natural, porque a adaptação, ainda que se considere na filosofia, na teoria do direito, como fonte direta, uma ordem cósmica natural, como fonte do direito, ou seja, o direito natural ou o justnaturalismo, a adaptação disso, a tradução disso em regras jurídico-positivas também é uma obra humana e, portanto, também é uma expressividade técnica do ser humano. Portanto, por qualquer ângulo que a gente examine, o direito é uma expressão técnica e o direito se expressa por regras técnicas, tecnicamente, portanto. Bom, na segunda metade do século passado, nós tivemos o que se chama de giro ou virada tecnológica. O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento exponencial da tecnologia, deu origem ao surgimento, deu origem à inteligência artificial e às demais tecnologias a ela associadas. O machine learning, o aprendizado de máquinas, o big data, o big data, que é a capacidade de armazenamento de grandes volumes de dados, né? As redes neurais, a predição de resultados, ou seja, todas as técnicas, todas as tecnologias que são capazes de lidar com grande volume de dados, estabelecer associações e identificar padrões e variáveis estáveis entre esses dados e, com base nessa associação, predizer resultados, alcançar resultados preditivos. Isso se chama, grosso modo, a gente pode dar um nome geral de inteligência artificial, mas a gente sabe que cada uma dessas funções é executada por tecnologias diferentes. Mas a gente pode combinar e chamar todas elas de inteligência artificial. Bom, como o direito é uma expressão da técnica e a técnica evolui para a tecnologia, logo direito e tecnologia são intimamente associados. Certo? Mas como é que o direito, que é um processo social, se transforma em um processo tecnológico? Bom, por meio da assimilação das práticas jurídicas, que são normativas, por sistemas capazes de executar as funções jurídico-normativas. Vou tentar explicar para ficar mais claro. O direito utiliza a tecnologia para a prática de determinado ato. Vamos pensar, então, que nós vamos escrever uma petição e vamos usar uma máquina de escrever. Na técnica dos antigos, escreveríamos com uma caneta, ou mesmo com instrumentos mais rudimentares. Certo? Nesse caso, é o ser humano utilizando um artefato para a prática de um ato jurídico. Com a alta tecnologia, há uma mudança substancial, uma transformação, ou como diria Ulrich Beck, jurista alemão falecido recentemente, uma metamorfose. A prática jurídica deixa, então, de ser realizada pela ação humana
com o auxílio da tecnologia e passa a ser executada direta e exclusivamente pela tecnologia. Então, quando eu utilizo um sistema tecnodigital, de tecnologia digital, virtualizado, mais ou menos como nós estamos fazendo aqui agora, a ação do homem se torna secundária, porque todo o trabalho está sendo feito pela máquina. Eu me limito aqui, como vocês aí, a falar e a ouvir. Todo o resto do trabalho, todo o demais trabalho é feito pela tecnologia. Quando isso é apenas uma conversa, como nas redes sociais, né, quando a gente usa a tecnologia para fazer uma busca no Google ou no Waze ou em outra plataforma qualquer, os resultados normativos não são, digamos assim, tão relevantes quando se trata daquilo que é a instituição instituidora, constitutiva e reguladora da própria sociedade, que é o direito. Afinal de contas, vivemos todos em Estado de Direito, em Estado de Direito constitucional, em Estado de Direito constitucional democrático. Então, é importante que a gente entenda como é essa relação, né? Como se dá a relação entre direito e tecnologia dentro do tecnosistema. Vamos para o ponto 4 agora. Vou fazer um outro parênteses bem grande. Nós vivemos numa sociedade tecnologicamente mediada. Nós estamos na era da tecnologia, né? Ainda que nós não compreendêssemos a técnica como expressão, como manifestação do ser humano, hoje nós concordamos que vivemos numa era tecnológica. Heidegger diria que isso é um espanto, que nós vivemos num ambiente totalmente artificial. E nesse ambiente artificial, há coisas que a gente não vê e que nós precisamos descobrir. As nossas relações interpessoais, sejam entre indivíduos ou entre indivíduos e coletividades públicas ou privadas, se dá quase que exclusivamente por meios tecnológicos. Isso se acentuou bastante durante o período da pandemia, que impôs o distanciamento social e permitiu ou determinou que as relações intersubjetivas passassem a ser realizadas por meio da tecnologia. Com isso, nós constatamos, tivemos a nossa atenção voltadas e constatamos que nós vivemos num meio tecnologicamente mediado. Eu vou dar um exemplo. Além do que nós estamos fazendo aqui, que é uma relação tecnologicamente mediada, no campo da medicina ou da biologia, isso fica muito mais evidente. Até 20 e poucos anos atrás, se alguém fosse a algum laboratório fazer um exame de sangue, um simples exame de sangue, encontraria uma pessoa provavelmente idosa, vestida de branco, uma seringa na mão, uma pepeta na outra. A seringa e a pepeta, ou a agulha e a pepeta, eram os instrumentos da tecnologia dos antigos para coletar o sangue, uma gota de sangue, colocar na lâmina e examinar com um microscópio. E, em seguida, o técnico de laboratório, esse era o nome desse profissional, escreveria tudo no papel que ele encontrasse naquela gota de sangue. 20 anos depois, se algum de nós for a algum laboratório e, ao entrar, se deparar com um velhinho, com uma seringa na mão e uma pepeta na outra, dizendo que vai arrancar o nosso sangue para fazer um exame, a gente dá meia volta e corre. Por quê? Porque nós vivemos na época da tecnologia. O que a gente quer hoje? A gente quer colocar uma gota de sangue numa máquina e um sistema programado para identificar padrões, estabelecer qual é o resultado. A gente não sabe o que passa na máquina, não tem o menor controle sobre ela. Ela é desenvolvida por técnicos muito especializados aos quais nós não temos acesso. Produzem um conhecimento ao qual a gente não tem acesso. E, no entanto, a gente confia. E se desconfiar, repete o exame.
E se der errado, vai em outro laboratório. Mas técnica e laboratório ninguém vai usar. Até porque esse profissional não existe mais. Bom, a gente vai dizer, mas tem um médico para validar. Sim, mas qual médico que questiona o resultado de um sistema? Se vier algo teratológico, talvez nós próprios sejamos capazes de identificar alguma discrepância extraordinária. O médico faz isso certamente com mais acuidade, mas jamais ele vai questionar o próprio sistema, ainda mais se os resultados se apresentarem dentro da expectativa, dentro daquilo que o médico espera. Essa é uma boa analogia para estabelecer a diferença entre a era pré-tecnológica e a era tecnodigital. Veja, a tecnologia ela tem um atributo que é intrínseco, é inerente ao ser humano e transparece na tecnologia. É um imperativo, assim como o imperativo categórico kantiano, né, o Kant não tinha um imperativo categórico, a tecnologia tem um imperativo prático. O imperativo prático da tecnologia diz o seguinte: tudo que puder ser feito tecnologicamente deverá ser feito e será feito. Então, todas as vezes que houver tecnologia disponível para cumprir determinada tarefa, essa tarefa será cumprida tecnologicamente, sem possibilidade de que o homem continue a fazê-la artesanalmente. Esse é um imperativo prático, é um imperativo prático categórico e absoluto, porque ele se impõe por si só. Veja, há 20 anos atrás, nas nossas residências, nós tínhamos, provavelmente, um aparelho de televisão, ficava na sala e era compartilhado por todos os moradores da casa. Também tínhamos um aparelho de telefone, também ficava na sala e era usado por todos os moradores da casa. Se tivesse carro na casa, também era um só e era compartilhado pelos moradores da casa. Hoje, muito provavelmente, existe mais de um aparelho de TV em cada casa, muitas vezes um em cada quarto, cada um tem o seu. Os aparelhos de TV aumentam de tamanho, diminuem de tamanho, vão para a palma da mão, mas cada um tem o seu. O carro está embaixo, ainda mais em tempos de pandemia. Mas o telefone, tem gente que tem dois. Se tornou um dispositivo de uso pessoal, ao qual a gente presta mais atenção do que a própria roupa. Então, o telefone é um objeto de uso pessoal, com o qual a gente mantém uma relação de muita fidelidade. A gente coloca a senha, a gente esconde, não dá para ninguém, não deixa ninguém ver. Então, o telefone passou a ser íntimo da gente, embora a gente não saiba o que passa ali dentro. Mas, com certeza, toda a nossa vida está depositada ali. O que é feito com a nossa vida ali dentro, a gente não sabe. Mas a gente confia e coloca ali. E isso levanta uma série de questões que a gente pode tratar em uma outra hora. Mas o fato é que aonde a tecnologia se apresenta, ela cumpre a função para a qual ela é programada, sem deixar ao homem a possibilidade de reversão. Isso significa que a gente jamais vai ter um aparelho de TV vermelho ou preto na sala de casa, ou uma televisão, um aparelho de televisão transistorizado de um volume enorme no meio da sala. Isso não volta a existir. Do mesmo modo que daqui para frente nós deveremos ter carros automáticos, provavelmente movidos a energia limpa, e não mais aquele veículo grande, pesado, que queimava muito combustível fóssil, porque essa é uma tendência, e esse é o imperativo da tecnologia. No direito é a mesma coisa. No início do século XX, lá pelos anos de 1918 até 1920, as primeiras decisões judiciais começaram a ser feitas por máquinas de datilografia. E as primeiras sentenças foram anuladas pelo tribunal em Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, porque elas não tinham sido escritas à mão, nem pelo juiz, nem pelo escrivão.
elas tinham sido datilografadas. Era muita tecnologia para uma função tão conservadora. Mas o tempo se impôs e a máquina de escrever prevaleceu. Depois ela foi substituída pela máquina eletrônica, pelos antigos computadores e hoje pelo automatismo da elaboração das petições e das decisões. As petições hoje são feitas sozinhas pelo sistema e as decisões também. Então, em menos de 100 anos, nós saímos do arcaísmo de uma petição redigida à mão e passamos para um pós-direito executado por um sistema que não foi elaborado por nós, que nós não conhecemos e ao qual nós não temos acesso. E também não sabemos o que passa ali dentro. Assim como o médico, confiamos no resultado. Vivemos, então, uma era tecnologicamente mediada, em que a tecnologia cumpre as funções para as quais ela foi programada. O imperativo categórico traz, portanto, uma autonormatividade, ou seja, a forma como a tecnologia diz que é, assim é que é. Quando o Uber chegou, encontrou no ordenamento jurídico um espaço vazio, porque não tinha lei para regular o Uber, nem nas relações trabalhistas, nem nas relações tributárias, nem na responsabilidade civil, nas relações privadas, nem na relação com o poder público, de regulamentação da atividade. Enfim, não tinha no ordenamento jurídico leis para regular o Uber. Mas também ninguém imaginou que o legislador fosse sair lá do Palácio Legislativo, procurar o dono da Uber, para dizer o seguinte: mude o seu sistema para se adaptar à minha lei. Porque o dono da Uber ia dizer o seguinte: olha, o meu sistema só funciona desse jeito. Ele foi construído assim. O legislador ia perguntar: mas não dá para empurrar para lá, escrever mais alguma coisa? Ele falou: não, tecnologia não usa assim. Tecnologia não funciona assim. Tecnologia é o que é. Vou trazer mais para perto aqui um exemplo. Se nós quisermos mudar a forma como nós estamos nos comunicando agora, nós simplesmente não conseguimos, para além das funcionalidades que o próprio sistema nos dá. Eu posso trocar o fundo, eu posso mudar a posição da câmera, eu posso aumentar o volume do som, mas eu não mudo o próprio sistema. Por quê? Porque ele é assim. Ele tem uma autonormatividade e ele tem uma imperatividade. Isso significa que ele entra onde tem que entrar e ele age do jeito que tem que agir. E disso tem uma consequência. Ele tem a exclusividade. Ele não admite a participação do homem. Então, portanto, se eu quiser entrar nesse sistema agora para ajeitar qualquer coisa fora das funcionalidades dele, eu não consigo. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque o sistema provavelmente não funcionaria. Algum de nós poderia, por exemplo, achar que conduz um automóvel. Você está dirigindo o carro, quem está na direção, quem está no controle, é o motorista. Mas se a gente parar para pensar bem, talvez não seja assim. Porque é a máquina que diz o que a gente tem que fazer. São as regras de trânsito, que são técnicas, que dizem o que tem que fazer. A forma como a gente dirige está estabelecida pelo Conselho Nacional de Direção de Trânsito, como a gente tem que agir. Portanto, se nós não agirmos de acordo com as técnicas, nós simplesmente não conseguimos dirigir. Quem está no comando, portanto, não somos nós. São as técnicas. Essa é a mesma relação que a gente pode transpor para o direito, na sua associação com a tecnologia. O direito e a tecnologia, portanto, no tecnosistema, apresenta os mesmos atributos de imperatividade, autonormatividade e exclusividade. Isso significa que o sistema trabalha sozinho, nós não temos acesso a ele e somos excluídos da sua operação. Certo? E quais são as implicações que isso traz? Bom, primeiro a gente tem que ver que a tecnologia ela não é neutra e isenta, como a gente pode, à primeira vista, entender. Não.
A tecnologia ela é subliminarmente orientada para a produção de um resultado. Isso significa que o primeiro momento de qualquer tecnologia, diferentemente do que acontece na ciência, é o resultado. Eu só vou pegar uma vara para pegar uma fruta no pé se antes eu quiser essa fruta no pé. Eu só vou pegar um caniço ou uma vara de pescar com linha, anzol e isca e colocar no rio se eu quiser antes pegar um peixe, pescar um peixe. O resultado, portanto, é o primeiro momento da tecnologia. Eu antes vejo o resultado e depois eu construo o método tecnológico para chegar a ele de um modo mais eficiente possível. A eficiência associada a indicadores de produtividade, ou seja, com a menor qualidade e o menor esforço. No direito é a mesma coisa. No direito, os sistemas tecnológicos são elaborados a partir de determinado resultado. Então, se eu quero identificar quantos processos da mesma natureza estão tramitando no Brasil ou em Portugal, eu vou desenvolver um sistema que consiga rastrear, identificar e associar uma mesma informação presente em todos os processos que a contêm. Chama-se predição de resultados. Bom, mas se eu faço isso, se eu consigo estabelecer essa relação entre armazenar o número de processos, fazer uma randomização entre eles, encontrar um padrão e dizer quantos tem, eu tenho uma informação nova. Eu sei que eu tenho 1 milhão de processos dessa natureza. Eu não sabia disso antes, era inacessível para mim, humanamente falando. Eu não tenho braço para isso, eu não tenho cérebro para isso. Mas um sistema faz. Mas ele produz uma informação nova. E essa informação nova me abre novas possibilidades. Bom, se eu tenho 1 milhão de processos desse tipo aqui, então eu posso desenvolver uma outra técnica para que, julgando essa mesma decisão vale para todos. Aqui no Brasil, esse instituto foi introduzido como incidente de resolução de demandas repetitivas. É uma técnica de julgamento. Mas essa técnica só existe por causa da tecnologia. Ou alguém imagina que em 93 tribunais, espalhados por 26 estados, mais o Distrito Federal, e julgando 100 milhões de processos em tramitação, alguém pudesse, como técnico de laboratório, fazer uma pesquisa 1 a 1 para encontrar esse padrão. Isso é humanamente impossível, mas por sistema é feito em segundos. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas e outras técnicas só existem por causa da tecnologia digital. Isso mostra para a gente que não é o direito que regula a técnica, mas é a técnica que regula o direito. Portanto, aquela ideia de partir do resultado para a construção de uma tecnologia significa, em última análise, que é a tecnologia que está moldando o direito, e não o direito que está regulando a tecnologia. Ou alguém se esqueceu do caso do Uber, que eu não posso mudar. Então, a relação entre direito e tecnologia, ela não é instrumental, mas se fosse, seria o contrário. É a tecnologia que usa o direito, e não o direito que usa a tecnologia. Mas nós temos um outro elemento complicador. Se é a tecnologia que usa o direito, e não o direito que usa a tecnologia, significa dizer que quem faz a tecnologia é que está manipulando o direito. E não o jurista, mas o técnico, ou o tecnólogo, ou o cientista de dados. Que na medida em que ele desenvolve uma funcionalidade que o jurista não consegue interromper, quem domina o direito é o tecnólogo, e não o jurista. E aí abre uma outra possibilidade. Quem é o tecnólogo?
Eu não sei qual é o tecnológico, eu não conheço. Mas eu posso dizer que ele não está no parlamento, portanto, essas leis da tecnologia não foram votadas, portanto, elas não são democráticas. Como não tem previsão no ordenamento, igual do Uber, elas não estão reguladas. Isso me abre uma outra possibilidade. Como um palimpsesto, a gente vai tirando, ou vulgarmente, a gente puxa uma pena, vem uma galinha, nesse caso vem um galinheiro inteiro. Tá certo. A que interesses atende o técnico que desenvolve o sistema? Quem o financia? Quais são os interesses subliminares que orientam o desenvolvimento de um sistema? Eu também não sei. Mas eu desenvolvo sistemas, por exemplo, que são capazes de emular, ou simular, ou mimetizar um procedimento de solução de conflitos, um processo. Existe tecnologia para isso. Só que esse processo não foi feito pelo parlamento, não foi votado pelos deputados e senadores, não foi sancionado pelo presidente da República e não contou com a contribuição dos juristas. Portanto, nele não tem dogmática, nele não tem institutos de direito, conceitos, teoria. O que ele tem? O que ele tem é prática. Toda tecnologia parte de um resultado prático, não teórico, não especulativo, não conceitual. Conhecimento tecnológico é prático, mas isso não significa que ele não tenha atributos passíveis de serem examinados pela filosofia. Mas isso tem outros desdobramentos. Como eu falei, a gente está aí no galinheiro puxando pena e saindo galinha. Os interesses que orientam o desenvolvimento de um sistema atendem aos interesses predominantes na sociedade. E quais são os interesses predominantes na sociedade? Por exemplo, em relação a esse IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que quer julgar o máximo de demandas possível com um voto só. Quais são os interesses que determinam a elaboração de um sistema para a execução de atividades jurídicas? Será que os interesses são interesses sociais para a melhoria da condição do povo, distribuição de renda, ou são interesses econômicos? Se são interesses sociais, a gente deixa de lado para examinar mais tarde. Mas se são interesses econômicos, a gente examina agora. Se são interesses econômicos, a determinação para a elaboração de sistema para a execução de função jurídica é também econômica. Se o interesse econômico predomina no sistema e se o sistema controla o direito, é a economia controlando o direito. E qual a economia? A economia dos agentes cujos interesses predominam na sociedade. Quais são? Os grandes players, os bancos, as concessionárias de serviço público, as plataformas de e-commerce. Por quê? Porque são elas as maiores usuárias do sistema de justiça. São elas que levam mais processos para o sistema de justiça. E são elas que têm interesse em controlar a produção normativa dos juízes. Para que não tenha uma decisão de qualquer jeito, ou que o dano moral saia muito alto, eu vou desenvolver uma plataforma que vai balizar todos esses fatores, de acordo com o resultado previamente planejado, que determina a elaboração do sistema, porque o resultado vem antes. Isso me mostra que a tecnologia não é neutra nem isenta, pelo contrário, ela é subdeterminada. Por quê? Por interesses morais, por interesses econômicos, e nisso vão-se os enviesamentos, os desvios de vieses. Esses desvios de vieses, a gente entra no outro capítulo, não são apenas dessa natureza política e econômica.
Elas são de natureza ideológica, política, econômica, sociológica, e no campo da elaboração e desenvolvimento do sistema, elas são de cunho subjetivo da equipe que desenvolve, porque escolhem quais são as tecnologias. Elas são formais, porque a montagem, a arquitetura, o modo como o sistema vai se desenvolver também é uma escolha. Elas são substantivas, por quê? Porque os insumos que vão entrar ali são escolhidos por esses tecnólogos, não é todo e qualquer insumo que entra, porque a tecnologia não funciona do jeito que a gente quer, ela funciona do jeito que ela é. E ela tem um enviesamento de finalidade, porque ela tem um propósito. Ela não é especulativa. Vamos ver o que vai dar. Não, eu já sei o que eu quero antes. Diferentemente da ciência, que é especulativa, eu vou para o laboratório para tentar descobrir alguma coisa. Não, na tecnologia eu já parto da coisa conhecida e o meu objetivo é alcançá-lo. Então, veja, a relação entre direito e tecnologia, que começou lá atrás com uma caneta para fazer uma petição, hoje se inverteu. É a tecnologia que domina o direito. Certo? E nós somos o quê? Juristas. Nós somos excluídos do processo. Ou alguém, em sã consciência, pensa em contestar o modo de operação de um sistema utilizado no judiciário, por exemplo, para identificar padrões em petições iniciais. O máximo que pode acontecer é alguém individualmente dizer o seguinte: olha, o meu caso não se encaixa nesse sistema. E se o sistema apresentar muitos erros? Bom, o sistema é aperfeiçoado. Mas ele não é abolido. Vamos usar um exemplo mais claro. Quando o homem desenvolveu a bomba atômica, e houve o que houve, o Holocausto completo, com as duas explosões em Hiroshima e Nagasaki, a fissão nuclear não acabou. Ela evoluiu. Existem bombas atômicas aí. Mas a energia nuclear é usada para outras coisas. Para a produção de energia, por exemplo. Mas nós não voltamos na era pré-nuclear. Nós avançamos. Mesma coisa o carro. Começou com a gasolina. E hoje tem energia à base de grafite. Mas nós não abolimos o carro. Muito menos a forma como ele anda. Isso chama-se modo de existência da tecnologia. A tecnologia, ela vive de pequenos incrementos e sucessivos incrementos para se tornar cada vez mais eficiente. Isso significa, no campo jurídico, que os sistemas tendem a se tornar cada vez mais eficientes. Mas ele é exclusivista. Onde ele entra, o ser humano sai. Mas, de fato, nós estamos alijados desse processo. Nós não podemos participar da tecnologia. Bom, um autor canadense, chama Andrew Finberg, vai dizer que não. Que a gente pode realizar o que ele chama de construtivismo crítico. A gente pode identificar na tecnologia aquilo que não nos agrada, nos efeitos que ela produz, e tentar mudá-la normativamente. E como é que a gente pode fazer isso? Ampliando a forma de participação do homem, dos interessados, da rede de interessados, na elaboração dos projetos tecnológicos. Da mesma forma que o interesse econômico predominante pode determinar a elaboração de um sistema para alcançar determinado resultado, uma associação, uma organização social também podem e também devem ter a mesma capacidade de elaboração e desenvolvimento de sistema que atenda aos seus respectivos interesses. Não se trata, portanto, de abolir a tecnologia. Se trata, na verdade, de ampliar o acesso à tecnologia para que ela produza resultados que contemplem os interesses de toda a sociedade. E no campo do direito, como é que isso poderia ser aplicado? No campo do direito, a tecnologia tem que ser desenvolvida com funcionalidades que sejam capazes de captar a manifestação para a avaliação de risco criminal. Para a avaliação de risco criminal. Como é que isso funciona? Os insumos
desse sistema, banco de dados, para identificar se aquele indivíduo apresenta risco de reincidência criminal. Quais são os dados selecionados pelo sistema capazes de gerar esse resultado? São 136 itens que o sistema colhe. Idade, sexo, origem, antecedentes, relações familiares, relações sociais, enfim, cento e tantos. Esses dados são fornecidos pelo próprio usuário ou pelo processo criminal. O sistema faz uma busca no banco de dados, em bancos de dados públicos e privados, e chega a um resultado para dizer um score, uma estatística, que vai predizer o índice, o grau de possibilidade de recorrência criminal daquele sujeito. Esse sistema foi contestado, mas foi considerado válido pela Suprema Corte de vários estados e tem sido adotado pelos juízes, dizendo o seguinte: olha, o sistema ele reproduz o que o juiz normalmente utilizaria, só que ele faz isso de modo automatizado e muito mais ampliado. Quando perguntaram, mas quem fez o sistema? Ele falou, senhor, isso não importa. Importa que o resultado do sistema é bom. Certo, mas o que acontece dentro do sistema? Ele falou, isso também não importa. O sistema tem seu modo de trabalhar. Bom, eu quero conhecer, então, os algoritmos desse sistema. Não, não pode, porque o sistema é privado. Tem segredo industrial aí. Então, o ser, o indivíduo, o sujeito, que vai receber o resultado normativo daquela elaboração algorítmica dentro do processo judicial, não contribuiu para chegar àquele resultado. Ele apenas forneceu os dados que, ademais, o processo tinha. Esse sujeito, de subjeito, de subjetividade, é transformado em objeto, em objetividade. Ele deixa de ser titular de direito e passa a ser tratado como objeto. Ele é objetificado ou reificado, como falaria Marx e Lukács. Ele é tratado, portanto, como um objeto, uma coisa, porque é assim que a tecnologia trabalha. Guardado um paralelo bem distante, é o que os motoristas de Uber vão reivindicar. Olha, eu não sou uma coisa que você possa substituir. Olha, eu não preciso te substituir. Se você quiser trabalhar, assim, mas se você não quiser, não tem problema nenhum. O réu do processo criminal vai dizer, olha, eu não quero ser julgado por esse sistema. O juiz vai dizer, mas eu não tenho outro melhor para usar. E foi validado pela Suprema Corte. Você tem que aceitar o resultado. Só que esse sistema, o Compass, ele padece ou ele apresenta os mesmos atributos, os mesmos elementos internos que qualquer sistema tecnológico. Ele foi desenvolvido, não se sabe por que ele opera de uma forma que é inacessível. O conhecimento que está dentro dele a gente não sabe. Ele tem enviesamentos, ele atende determinado resultado previamente programado. Ele é imperativo, ele é categórico, ele é excludente. Portanto, o sistema faz todo o trabalho. Há, portanto, uma tensão entre a tecnologia aplicada ao direito e as garantias fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Na definição clássica de Habermas, o sujeito a receber o resultado normativo, os efeitos, as consequências normativas de um processo criminal ou de um procedimento qualquer, deve participar da construção desse resultado. Deve participar da construção do procedimento e do conteúdo do procedimento. Portanto, há uma incompatibilidade entre a tecnologia aplicada ao direito e as garantias fundamentais do cidadão. O sistema jurídico que trabalha com a exclusão do sujeito é um sistema jurídico antidemocrático, portanto, inconstitucional. Mas se trata de banir a tecnologia? Não. Se trata de abrir a tecnologia para que o sujeito faça parte dela.
Mas enquanto não tem, não pode ser usado. Eu não posso usar o sujeito como insumo da tecnologia. Ele é o titular do direito e não a função da tecnologia. Simplesmente porque, assim como a legística, que é uma técnica legislativa que identifica na sociedade o fenômeno juridicamente relevante e extrai dele um fragmento que é transformado em proposição normativa, ou seja, em artigo de lei, proposição 1 e 2, proposição de conduta e proposição de sanção. A legística vai na sociedade, vê o comportamento que ela considera juridicamente relevante, tira um pedacinho dele, transforma em norma genérica abstrata, norma primária, norma secundária, estabelecendo a conduta e a sanção. Isso é legística. A tecnologia faz a mesma coisa. Na técnica dos antigos, ou na técnica dos modernos, se eu quero fazer um móvel de madeira, eu vou à floresta, vejo aquela árvore, separo aquela árvore, extraio aquela árvore, trabalho aquela árvore e transformo essa árvore no móvel que eu quero, que eu tinha visto antes. O resultado estava na minha mente antes. Essa árvore, ela é objetificada e funcionalizada no meu sistema. Eu vou botar ela na plana, na serra, no polimento. Ela é um objeto. Ela é objeto da função técnica. Transportando isso para o direito, eu não posso pegar o réu e transformar em objeto do sistema. Eu não posso pegar a legística tecnológica, separar dele o que eu acho que é relevante e transformar em janela de inserção de dados, de input de dados, para o alcance de determinado resultado que depois vai ter em cima dele. Sem que eu dê a ele a chance, a oportunidade, sem que eu reconheça a ele o direito de participar da construção normativa. Então, os sistemas técnico-jurídicos digitais têm que contemplar a possibilidade de efetiva participação dos interessados. Enquanto isso não acontece, não pode fazer. Por quê? Porque toda a sociedade gira em torno de uma centralidade. Qual é a centralidade? O aspecto essencial é a dignidade da pessoa humana. Tudo gira em torno de uma coisa só. É o respeito à dignidade da pessoa humana. Esse é o ponto central que deve ser, portanto, a atenção de todo o resto da sociedade, inclusive da tecnologia. Eu não posso inverter esse valor. Eu não posso transformar a dignidade em insumo da tecnologia. Porque, nesse caso, a dignidade estaria na tecnologia e não no sujeito. Bom, já estou cansando vocês aqui com a minha história, eu vou parar por aqui. Essa é a história da relação entre esses dois companheiros que vivem aí, ora se amando e ora se odiando, direito e tecnologia. A gente precisa encontrar uma forma que eles deem as mãos e caminhem juntos no benefício de todos nós, da humanidade, que permita o desenvolvimento da tecnologia e que garanta os direitos fundamentais, transformando, então, a justiça numa justiça melhor, mas com respeito à democracia, ao Estado de Direito e, sobretudo, às garantias fundamentais do ser humano. Então, Paulo, obrigado aí. Desculpa aí ter me excedido, acho que eu falei demais, né? Desculpa aí, obrigado por todos pela paciência, pelo interesse que me ouviram. Até uma próxima oportunidade. Imagina, desembargador, eu só tenho a agradecer pela extraordinária palestra. É sempre muito bom ouvi-lo, e principalmente sobre um tema tão atual e tão importante. Eu espero mesmo que seja uma palestra que estimule mais reflexões sobre o tema e principalmente reflexões éticas,
que tem que acontecer, né? Para que a gente não vá para um caminho também que depois a gente nem consiga mais retornar, né? Então, acho que esse é um risco que faz com que a gente tenha necessidade premente de estar sempre refletindo sobre o tema, porque uma vez enviesando e uma vez perdendo a dignidade da pessoa humana do caminho, né, não volta. Né? A gente vai ter um problema para esse retorno. E sendo doutoranda de sociologia, eu já estou aqui enlouquecida com a sua palestra. Muito, muito obrigada. Espero e tenho certeza que todo mundo adorou. Não tenho dúvidas. Queria muito agradecer a participação do desembargador na nossa conferência de encerramento da segunda jornada. E agradecer a participação de todos. Eu não sei se o desembargador quer falar mais alguma coisa, mas, assim, antes de tudo, é uma honra e um prazer, mais uma vez, ouvi-lo. Opa, obrigado, Paulo. Obrigado pelo seu carinho. Eu só queria, assim, trazer... Espero que essa conversa suscite reflexões em torno desse tema. Acho que a associação entre direito, e não apenas entre direito e tecnologia. Direito, sim, porque a gente vive no Estado de Direito, mas a tecnologia aplicada em qualquer outra área do conhecimento, de atividade humana. A gente precisa estar atento, fazer essas reflexões, porque nós estamos no limiar inicial do que a gente chama de alta tecnologia, e há muito a ser desenvolvido ainda, e muito rapidamente. A tecnologia ela se desenvolve muito rapidamente. Então, é muito provável que nós tenhamos esses e outros temas para enfrentar, temas importantes, natureza ética, moral, enfim, filosófica, para a gente conversar. Então, fica aí o meu estímulo à reflexão sobre esses temas. E, mais uma vez, Cláudio, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa, e minha saudação a todos. Fico à disposição para que, se alguém quiser depois continuar na troca de ideias, pode me encontrar aí nas redes sociais, lá no Instagram. Bom, eu uso rede social. A tecnologia serve para muita coisa, inclusive para isso. Pode me procurar lá, César Cury, lá no Instagram, vai deixar, a gente pode trocar umas ideias sobre isso. Obrigado, Paulo. Imagina, eu que tenho que agradecer, e certamente tanto o Conjugare quanto a Universidade do Porto, o Instituto de Sociologia, certamente vai ter muito prazer em continuar esse debate e essas reflexões que são tão importantes para nós. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do desembargador e a participação de todos nessa conferência de encerramento. O Conjugare é um centro português de apoio à pesquisa científica e à cultura, e é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, ligados às instituições de ensino e pesquisa do mundo todo. Apesar de a gente ter sede em Portugal, nossa ideia é acolher todos os pesquisadores, e a nossa missão é promover o ensino e a pesquisa e a comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Então, mais uma vez, agradecer a sua fala, porque os nossos projetos conjugam as ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. A gente acredita mesmo que o conhecimento transforma e isso nos motiva cada vez mais. A pandemia acabou evidenciando como meio possível de comunicação o diálogo virtual, e o Conjugare abraçou, através das jornadas virtuais internacionais em pesquisa científica, possibilitando essa partilha de projetos, conhecimentos e experiências entre pesquisadores das mais diversas partes do mundo. Isso foi uma coisa boa da tecnologia e, infelizmente, que a pandemia trouxe.
A nossa primeira jornada, que teve como tema instituições, saberes pedagógicos e práticas escolares, contou com mais de 10 mil interações nos mais de 90 vídeos publicados no canal do YouTube durante 5 dias do evento e segue partilhando esses conhecimentos com novos espectadores. Essa segunda jornada virtual internacional sobre o tema do direito, justiça e cidadania contou com a inscrição de pesquisadores de mais de 10 países, com a publicação de 60 comunicações que se encontram disponíveis no canal do Conjugare no YouTube. E a nossa terceira jornada virtual terá como tema Sociedade, Cultura e Poder, e será realizada do dia 13 ao dia 17 de dezembro de 2021. As inscrições para apresentação de comunicações orais estarão abertas a partir do dia 29 de agosto no site do Conjugare, e eu conto com a presença de todos, estimulo a participação de todos, porque eu tenho certeza que cada vez mais as jornadas virtuais são mais importantes e as nossas reflexões e pesquisa e desenvolvimento são mais importantes, que a gente possa estar aqui nessa troca de conhecimento que é tão importante. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do desembargador César Cune. Muito obrigada mesmo, de coração, foi maravilhoso. E agradecer a participação de todos. Quero estimular que continuem conosco, participando das nossas jornadas, e tenho certeza que vai ser cada vez melhor. E encerrar a nossa conferência de encerramento da segunda Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Direito. Obrigada a todos e até uma próxima.